É isso aí, galera, aqui para mais um vídeo do canal @tmj.nação, o canal mais rubro-negro do Brasil. Chegando aqui para vocês com muitas notícias. Estive um tempo sumido, mas estou de volta. Muitas notícias do nosso Mengão aqui. Vamos falar principalmente do assunto que tem tomado conta dos bastidores do Flamengo, sobre Pedro e o preparador físico, esse caso de agressão aí. Vamos falar também da venda do Matheus França. Não percam um minuto desse vídeo, tá? Estamos aqui para trazer tudo com os mínimos detalhes para vocês, tá? Lembrando para vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem os seus comentários nos nossos assuntos aí, tá? É de graça, é 0800, ajuda nós aí, tá? Coloquem lá, @tmj.nação e se inscrevam no canal. Está escrito lá, inscrever-se. Dá essa força para nós aí. Só tocou o dedinho lá na tela do seu celular e pronto. Tá tudo certo, tá? Vamos começar aí falando do preparador físico que agrediu o Pedro, o preparador Pablo Fernandes. O que acontece é o seguinte: o preparador foi demitido imediatamente pelo Flamengo. Após a agressão em cima do atacante Pedro, ele desferiu um soco, né? Desferiu um soco aí no atacante Pedro, ele tá todo errado, né? Não é a primeira vez, ele já fez isso em outros lugares, tá? Ele faz parte da comissão técnica do nosso JS, o nosso Jorge Sampaoli. Não é a primeira vez que ele comete esse tipo de coisa. A diretoria ontem, numa reunião, decidiu e definiu a permanência do nosso técnico Jorge Sampaoli, já que ele faz parte da comissão técnica do Jorge Sampaoli, como eu disse aqui a vocês, tá? E o Jorge Sampaoli já trabalha com essa comissão técnica há muitos anos, inclusive o Pablo Fernandes. Porém, às vezes o cara sai, ele vai sair, eu saio também, que ele trabalha comigo. Mas o Jorge Sampaoli ficou numa saia curta danada, porque ele não presenciou o que aconteceu. Muitos jogadores cobraram, o Jorge Sampaoli não falou isso na entrevista, mesmo que ele tivesse visto, não era para falar, na minha opinião. Mas muitos cobraram, porém, ele não viu o que aconteceu no momento, ele não estava lá no local, né? As câmeras buscaram isso e viram que ele não estava lá no local. Se pronunciou após saber, ficou chateado. O cara trabalha com ele há anos. Embora o cara esteja todo errado, perdeu a razão, trabalha com ele há anos. Então o Jorge Sampaoli não viu o acontecido e alguns jogadores ficaram chateados, que o Pedro é um jogador muito querido dentro do Flamengo, pelos jogadores, mas enfim, essa foi a situação. E o filho dele, que também é preparador físico, também já cometeu alguns incidentes dessa maneira, parecido, e até em outros lugares também. Quer dizer, eles já são destemperados, não é de hoje, tá? O preparador físico Pablo Fernandes está demitido agora. Se o filho dele também será demitido, aí é outra coisa, outra história. Se caso o Jorge Sampaoli, que foi decidido que ele permanecerá no Flamengo, se caso ele desistir, querer sair por conta dessas demissões, que o filho dele, eu acredito que o filho dele também será demitido. Ou, se não for, deve pedir. Mas, enfim. Ele, o filho dele é outra coisa, Jorge Sampaoli é outra coisa. Mas se caso acontecer do Jorge Sampaoli, de repente, vir a pedir demissão do Flamengo, a péssima notícia, pelo menos na minha opinião, é que tem alguns diretores que defendem a contratação de Tite, de Ceni e, pasmem, de Dunga, né? Desses três aí, o menos pior seria o Rogério Ceni, tá? Mas eu acredito que, pelo menos eu acho, isso é uma coisa minha, que nenhum dos três serve para o Flamengo. O Ceni é até bom técnico, tá? Teve até alguns títulos pelo Flamengo, não uma passagem brilhante, mas foi campeão pelo Flamengo. O Tite não tem a cara do Flamengo, o Ceni também já não tem mesmo, e o Dunga, meu Deus do céu, acho que o Dunga não tem a cara de ninguém. É ruim, é péssimo técnico, tá? E o Pedro, falando do Pedro, também tá todo errado. O Pablo Fernandes perdeu a razão por ter acertado um soco no Pedro. Pedro foi lá, prestou depoimento na polícia, né? Fez exame, aquela coisa toda, procedimento que deve realmente ser feito. Mas o Pedro está todo errado.
porque ele está insatisfeito e não é a primeira vez que ele dá chilique, tá? Já deu isso outras vezes. Tomara que o Flamengo puna ele, porque ele é funcionário do clube, tá? O cara tá errado. Agora, o cara mandou ele fazer a preparação física, chamou ele para fazer a preparação física, ele tem que fazer. Ele é funcionário do clube. Então o Pedro está todo errado. O que acontece é que o preparador físico Pablo Fernandes, ele perdeu a razão ao dar um soco no Pedro, tá? Mas o Pedro está todo errado. Quando o cara manda ele aquecer, se preparar, ele tem que obedecer. Tá com raivinha porque tá na reserva. Então o cara entra dentro de campo e faz a parte dele. Ah, tá ganhando poucos minutos, não interessa. Ou ele chega e dá a resposta dentro do campo, ou então ele pede pra sair, ó, quero ser negociado. Pronto, acabou, porra. Agora não pode ele dar esse chiliquezinho que não é a primeira vez. Isso é um sinal de falta de comando. Assim como o Gabigol já deu chiliques, Arturo Vidal recentemente e outros mais jogadores de vez em quando dão chilique, porque são muito mimados. Porque no Flamengo há falta de comando, tá? E o Pedro também está todo errado. Quer vocês queiram ou não, quer vocês achem ruim ou não, o Pedro está todo errado. Ele é funcionário do clube e tem que obedecer. Assim como outros também. Isso é falta de comando que tem dentro do Flamengo e o Flamengo tem que cortar isso, tem que acabar com isso. Beleza? Tá? O Pedro também está todo errado. No caso do Jorge Sampaoli, se caso ele resolver sair do Flamengo, a diretoria, inclusive o Rodolfo Landim, já bateu o martelo e decidiu que ele fica. Mas se caso for da vontade dele de sair, sairá toda a comissão técnica do Jorge Sampaoli, toda ela, porque aí não faz sentido o Flamengo ficar com a comissão técnica. Por isso, inclusive, isso é notícia, isso é informação, o Flamengo estuda fazer uma própria comissão técnica, para não ficar na mão em certos casos, inclusive esse do Jorge Sampaoli, assim como ficou na mão da época do Jorge Jesus, o Flamengo estuda fazer uma comissão técnica permanente, mesmo que essa comissão técnica vá ficando ali nas divisões de base, porque normalmente quando o Flamengo contrata um técnico, a maioria deles, 90% a 95% do técnico, traz toda a sua comissão técnica, tá? Seja Jorge Jesus, seja Jorge Sampaoli e outros mais. 90%, 95% ou até mais dos técnicos trazem uma comissão técnica. Porém, quando acontece algum tipo de coisa, inclusive como aconteceu agora, o Flamengo pode ficar na mão. Se caso o filho dele também sair, o filho do Pablo Fernandes, o preparador, o agressor do Pedro, o Flamengo já terá que contratar 2 preparadores físicos, que o filho dele também é preparador físico. Então o Flamengo estuda e fará uma comissão técnica permanente. Um caso de urgência, um caso assim, que for pego de supetão, né? Para num caso desse, o Flamengo ter a própria comissão técnica. Mesmo que o técnico que venha, que vão sair muitos técnicos, vão chegar muitos técnicos, isso é normal no futebol, principalmente no futebol brasileiro e no Flamengo também. Então o Flamengo vai ter a comissão técnica permanente, o Flamengo vai montar, para quê? Para quando acontecer alguma coisa de demissão de técnico, ter toda uma comissão técnica, ou parte da comissão técnica que for mandar embora, o Flamengo tem lá. Vai usando essa comissão técnica nas divisões de base, sub-20, sub-15, onde for preciso, e até mesmo no profissional ou com time reserva, o Flamengo terá sim uma comissão técnica, tá? Permanente, para em qualquer caso, em caso de substituição, em caso de demissão de técnicos ou em qualquer outro caso, o Flamengo não for pego de surpresa e terá ali uma comissão técnica, tá? Beleza? Essa é a informação. Agora vamos falar aí da venda de Matheus França. A princípio, o Matheus França, como o Flamengo falou que o Flamengo não venderia, a princípio, lá no começo, o jogador Matheus França por menos de 30 milhões de euros, embora a multa rescisória dele seja muito mais, seja 50 milhões de euros, o Flamengo nunca é vendido pela multa, beleza. O Flamengo não aceitaria vender o jogador por menos de 30 milhões de euros, beleza. Aí começam as negociações, começa a coisa toda, o Flamengo bateu o martelo que já diminuiu, foi para 25 milhões de euros. Beleza. Aí chega o Crystal Palace do John Textor, inclusive dono do Botafogo também, e oferece 20 milhões de euros com 5 milhões de metas.
tá? Quer dizer, de 25 já baixou para 20 milhões de euros. O jogador Matheus França está vendido para o Crystal Palace. Inclusive, por exemplo, se der ruim lá no Crystal Palace, o cara não for bem lá, o John Textor pode muito bem chegar e trazer ele para o Botafogo. Concordam comigo? Pode acontecer. Tomara que não aconteça. Então, de 30 milhões de euros, baixou para 25, já baixou para 20 milhões. Ah, mas tem 5 milhões de metas batidas. Mas são metas absurdas. Por exemplo, eles jogarem a Champions League, não vai jogar. Se classificarem para a Champions League, não vai se classificar. Tá? E outras muitas metas absurdas. Então, o Flamengo vende ele por 20 milhões de euros, que para mim é um valor baixíssimo. Vocês tiram aí, por exemplo, o caso do Claudinho. Ninguém baixa valor porra nenhuma para o Flamengo. Agora o Flamengo, na hora da venda, baixa para todo mundo. Ele era, por exemplo, um substituto para o Arrascaeta. Ele ocupa aquela posição. Não com o mesmo brilhantismo, não com a mesma técnica, não com a mesma inteligência. O Arrascaeta é gênio, tá? Às vezes passa por uma fase, não, mas a Arrascaeta é gênio, tá? É craque de bola. Agora, ele é muito novo, tem potencial mais cedo ou mais tarde e alcançar um patamar elevado. Não sei isso mesmo, não sei se passaria. Mas aí perde o jogador vendendo por muito abaixo. A multa por 50 milhões de euros. O jogador sai a 20, saiu por menos da metade da multa. Vê se alguém dá mole pro Flamengo. Ah, não, o Flamengo vai pagar, não. O valor da multa é X. Ou você paga ela bem próximo ou paga o valor da multa. Agora o Flamengo, porra, passa o jogador por menos da metade do valor da multa rescisória. É complicado essa diretoria do Flamengo. Tem certas horas, dá cada mancada que eu vou te contar. O jogador já não vinha atuando porque estava na cara que ia ser negociado. Beleza, era uma boa hora para negociar. Agora que seja negociado, que os caras da diretoria sejam homens e negociem da maneira que tem que ser negociado. Ah, não vai pagar só esse valor então, meu irmão, passa amanhã. Ah, não, mas ninguém vende por 50 milhões de euros o valor da multa. Beleza, então paga 40, pô. Agora 50 milhões de euros, passar por menos da metade, o Flamengo vende ele por 20 milhões de euros, menos da metade da multa rescisória, porra, isso é absurdo, isso é burrice. É burrice. E o Flamengo terá aí 20% do valor de uma futura venda do jogador, caso, é uma das cláusulas, inclusive, uma das metas, caso o jogador seja vendido por pelo menos 20 milhões de euros. Aí o Flamengo pegará 20% da venda. Mas agora, se ele for mal lá, o nego vai vender ele por menos. Se o jogador vendido aí por menos de 20 milhões de euros, o Flamengo não pega 20% numa futura venda do jogador, não. Caso o jogador seja vendido pelo menos a 20 milhões de euros, aí o Flamengo pega 20% do valor da venda. Entendeu? A única vantagem que o Flamengo tem nisso, porque é um jogador de potencial e pode ser muito bem e vai ser futuramente vendido a um valor maior do que esse. A única boa coisa que o Flamengo fez nessa venda do Matheus França foi essa cláusula aí, tá? Agora, falar sobre o Wendel. Flamengo e Zenit se acertam por Wendel, tá? Flamengo cumpriu aí as exigências do Zenit. O Zenit cedeu de um lado, o Flamengo cedeu de um outro. Chegaram ali a um meio termo, a um bem bolado. Se não acontecer nada, tá? Inclusive agora com essa venda do Matheus França, é bem capaz do Zenit, isso não é informação, é um achismo meu, é bem capaz do Zenit pedir mais dinheiro. Mas o Flamengo e o Zenit chegaram a um bem bolado, um acordo, forma de pagamento e tudo se acertaram. O Wendel é provável que seja anunciado pelo Flamengo a qualquer momento. São poucos dias, espero que o Flamengo agilize isso, documentação e tudo. O Wendel pode ser anunciado no Flamengo a qualquer momento. Flamengo e Zenit chegaram a acordo de pagamento, de parcelas, de forma de pagamento, o valor de entrada, tudo se acertaram. Então, a qualquer momento, o Wendel pode ser jogador do Flamengo. Agora vamos falar sobre o Claudinho. A novela não acabou. Dirigentes do Flamengo ainda têm esperança, ou seja, estão esperançosos por Claudinho. Porque é o seguinte, no apagar das luzes pode acontecer uma negociação, já que os dirigentes do Zenit da Rússia esperavam proposta por Claudinho, que também ainda pode acontecer. Mas se caso não houver proposta por Zenit do Claudinho, o Zenit pode voltar atrás. Não, vamos negociar aí. Pode ser nas últimas horas, no último dia, entendeu? Então, dirigentes do Flamengo, como é normal, de fim de janela, estão esperançosos ainda por Claudinho. Agora,
com todos esses acontecimentos, com toda essa correria de contratação, com todo esse negócio de agressão, que o flamenguista aí, o rubro-negro, não tem um dia de paz, como vai o Flamengo para quinta-feira? Quinta-feira tem Flamengo e Olímpia do Paraguai no Maracanã. O Flamengo precisa fazer um bom resultado. Eles vão vir aqui e vão jogar fechado. O Flamengo tem dificuldade com times que jogam na retranca. Então, quinta-feira é que nós vamos saber de tudo isso. Gente, obrigado aí, fechando esse vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários nos nossos assuntos aí. Dá essa força para nós, se inscrevam no canal. Precisamos muito de vocês. Obrigado, gente. Tamo junto, nação.